Itamaraty, do Tupi, pedra cor-de-rosa. O Palácio Itamaraty, localizado na antiga Rua Larga, no Rio de Janeiro, foi a morada do Conde de Itamaraty. Com a proclamação da República, o palacete passou a ser a sede do Poder Executivo até 1889. Depois, entre os anos de 1899 a 1970, foi a sede do Ministério das Relações Exteriores, órgão responsável pela política externa brasileira e pelas relações internacionais nos planos bilateral, regional e multilateral. Assim, o Ministério das Relações Exteriores tem como vocação a execução das relações diplomáticas com estados e organismos internacionais e em nome do governo brasileiro. Além disso, também é responsável pela organização das visitas oficiais de chefes de Estado e autoridades estrangeiras ao Brasil. O nome do palacete no Rio de Janeiro, Itamaraty, uniu-se tão fortemente à instituição, o Ministério das Relações Exteriores, que até hoje Itamaraty é utilizado como sinônimo de Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Itamaraty é também o nome da atual sede do Ministério em Brasília. A construção da nova capital no centro-oeste brasileiro ocorreu no governo de Juscelino Kubitschek. Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília é o ápice do desenvolvimento do projeto moderno no Brasil. Lúcio Costa foi responsável pelo urbanismo, chamado de Plano Piloto, e Oscar Niemeyer pelos edifícios institucionais, como o Congresso Nacional, Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Oscar Niemeyer também projetou o edifício do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio Itamaraty. Brasília é conhecida por sua arquitetura moderna, com formas simplificadas e pelo uso do concreto. Também é lembrada por sua escala monumental e pela integração entre as artes. Niemeyer, em 1958, em seu conhecido texto Depoimento, reflete sobre o seu procedimento projetual e Brasília. Nesse sentido, passaram a me interessar as soluções compactas, simples e geométricas, os problemas de hierarquia e de caráter arquitetônico, as conveniências de unidade e harmonia entre os edifícios, e ainda, que esses não mais se exprimam por seus elementos secundários, mas pela sua própria estrutura, devidamente integrada na concepção plástica original. Em 1987, o Plano Piloto foi o primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. Os primeiros desenhos do Palácio Itamaraty para Brasília começam em 1959, mas é só com a atuação do então conselheiro Vladimir Murtinho, diplomata nomeado como chefe da Comissão de Transferência em 1964, e do arquiteto Olavo Redig de Campos, que o palácio sai do papel e ganha o seu lugar na esplanada dos ministérios. A transferência definitiva do Ministério das Relações Exteriores para Brasília só aconteceria em 1970. O Palácio Itamaraty é lido como o palácio mais clássico de Brasília, devido às arcadas e à simetria, mas também como o mais solene, pelo uso do concreto ocre e pelas esbeltas colunas. Nesse sentido, a fachada traduz as características desejadas pelo órgão responsável pela diplomacia brasileira, consistência e leveza. Os interiores foram pensados cuidadosamente para acolher o cerimonial diplomático, como recepções e festas, e os gabinetes de trabalho. Além de ambientes funcionais e confortáveis, uma narrativa visual de brasilidade é revelada por meio dos revestimentos, carpetes, tecidos e treliça,
passando pela escolha dos móveis históricos e modernos, obras de arte e paisagismo que permeiam caminhar pelo palácio. Nomes representativos do design brasileiro foram convidados para equipar os ambientes, como Joaquim Tenreiro, Sérgio Rodrigues, Bernardo Figueiredo, Jajuí e Berg Miller. O palácio também conta com obras de artistas importantes do modernismo brasileiro, como Alfredo Sesquiati, Alfredo Volpi, Atos Bulcão, Bruno Jorge, Djanira, Faigo Ostrover, Maria Martins, Mary Vieira, Manabu Mabi, Maria Leontina, Milton da Costa e Sérgio Camargo, e também com paisagismo de Roberto Burle Marx. Ao atravessarmos o espelho d'água, a entrada principal do palácio dá acesso ao amplo hall. O relevo em mármore de Atos Bulcão nos leva até o jardim interno de Burle Marx. O jardim, por sua vez, faz nosso olhar subir, já que a altura da vegetação avança ao segundo pavimento. A escultura Polivolume Ponto de Encontro, de Mary Vieira, promove a integração plástica no interior do palácio. Para a artista, esta obra é o símbolo do encontro permanente entre o Brasil e as demais nações. O movimento da escada helicoidal aumenta com o recorte também circular da laje e dialoga com o movimento circular da escultura de Mary Vieira, em uma relação contínua entre as partes. Relação que também ocorre internamente e externamente. Ao entrar, olhamos para o jardim que se abre para o exterior. Ao subir a escada, nosso olhar está ora dentro em alguma obra de arte, ora fora, olhando para a esplanada dos ministérios. O segundo pavimento é destinado aos gabinetes e ao trabalho de escritório. A sala de reuniões do Conselho de Política Exterior foi ambientada por Bernardo Figueiredo. Para ela, Bernardo desenhou uma mesa de 7 metros e a cadeira arcos, ambas em jacarandá e couro. Os sofás e as poltronas do modelo embaixador também fazem parte da composição do ambiente, sendo responsáveis pela sensação de austeridade, porém com certo despojamento. A tapeçaria executada por Madrilene Colasso foi desenvolvida a partir do mapa de Marini, de 1512. Este é o primeiro mapa em que consta o nome Brasil. A cadeira arcos é uma homenagem aos arcos que marcam a fachada do palácio. O diálogo entre mobiliário e arquitetura ocorre pelas formas elegantes e esbeltas, mas com a firmeza passada pelo uso dos materiais. No caso da cadeira, o jacarandá e o couro. No da arquitetura, o completo aparente ocre. Sobre ela, Bernardo nos conta. Suas características são a sua forma anatômica, principalmente na união do assento e do encosto, como se fosse peça única. Tem espaldar alto e ausência de linhas retas. É todo estruturado em madeira, na época, o jacarandá da Bahia, e é estofada no assento e encosto em couro macio. O gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores foi ambientado por Sérgio Rodrigues. O lugar mais austero do palácio é marcado pelas linhas retas com a mesa Itamaraty e as variações da poltrona Kiko. No projeto original, o estudo para o quadro Independência ou Morte, do artista Pedro Américo, realizado em 1886, está em destaque na sala. A versão da poltrona Kiko utilizada pelo ministro apresenta a estrutura ortogonal, em jacarandá, com espaldar alto e estofamento em couro. O uso de tais materiais, associado ao desenho retilíneo, é responsável pela força visual da poltrona, que passa a sensação de estabilidade, solidez e elegância, sendo esses
os elementos desejados para o edifício sede da diplomacia. O terceiro pavimento do Palácio Itamaraty é destinado às recepções, festas e jantares. Em uma perspectiva de Sérgio Rodrigues, já podemos observar o conceito do salão, amplitude e certo despojamento, a relação entre o mobiliário e as obras de arte, o espelho que reflete as salas, um arcaz e uma escultura. O salão de baile com poltronas generosas, quase puffs, para que os convidados se sentissem à vontade. Bernardo Figueiredo foi responsável, junto com Jorge Uy, pelo desenho dos móveis e pela ambientação do salão de baile. Todos os móveis foram produzidos artesanalmente. Este ambiente é destinado ao diálogo informal, formado por sofás médios, mesas pequenas com tampa em cristal ou mármore e sofás modulados em veludo capitonê na cor amarela, chamados de conversadeiras. Bernardo Figueiredo disse que a versatilidade dos conjuntos substitui os conhecidos puffs, e eles passaram a ser as verdadeiras conversadeiras durante as recepções. As conversadeiras possibilitam as conversas discretas, em voz baixa, como era esperado para as trocas informais, mas diplomáticas, como as que aconteceriam naquele salão. Também o majestoso sofá-rei permite que as pessoas conversem discretamente. Bernardo observou que o trabalho era dar a proporção aos móveis num espaço amplo, sem fazer com que a pessoa que fosse sentar sumisse numa poltrona grande demais. Usei as cores nacionais que deram maior destaque às peças. Bernardo Figueiredo fez experimentos e criou móveis palacianos e modernos, austeros e nobres, mas com leveza e despojamento, tanto que se tornaram atemporais e são fabricados até hoje. O setor destinado aos banquetes é dividido em 3 salas. O maior deles, o Salão de Banquetes, a atual Sala Brasília, era formado por 15 mesas conjugáveis e 120 cadeiras de espaldar alto, em latão polido, com revestimento em veludo vermelho, ambas desenhadas por Joaquim Tenreiro. O layout do ambiente poderia ser organizado conforme o evento. Ao fundo, a tapeçaria Vegetação do Planalto Central, desenhada em cartão modelo por Burle Marx e executada pelo ateliê do Che Nicola. A monumental tapeçaria é formada por 5 partes e expressa a força do cerrado brasileiro. De um lado do salão de banquetes, temos a tapeçaria e a representação plástica da natureza. Do outro lado, as portas envidraçadas permitem a visualização do jardim suspenso de Burle Marx, a natureza espacialmente organizada pelo ser humano. No meio do jardim, há ainda a escultura Canto à Noite, de Maria Martins. É do terraço, chamando a época de Salão Nobre, que podemos observar a Praça dos Três Poderes, síntese monumental da cultura arquitetônica moderna no Brasil. Já a menor sala de banquetes é a Sala Bahia, para 12 pessoas, com teto originário de Paracatu, Minas Gerais, do século XVIII. Bernardo Figueiredo também foi responsável por este ambiente. Criou uma mesa ovalada em jacarandá com as cadeiras Bahia, em jacarandá e palhinha com espaldar alto, modelo que já fazia parte de seu mobiliário residencial. O rebaixamento do teto e as paredes azuis dão um tom intimista ao ambiente. Sobre a cadeira Bahia, desenhada em 1963, Bernardo nos conta que, curiosamente, por ocasião da instalação do mobiliário do Palácio dos Arcos, em Brasília, coube a ela fazer parte da Sala Bahia, destinada a almoços e jantares, tendo como convidados representantes oficiais de outros países. Esta sala é muito especial por conter um teto todo em madeira pontada com figuras eclesiásticas e anjos com fundo azul, de uma igreja do século XVIII proveniente de Minas Gerais. A cadeira Bahia, portanto, seguiu também os materiais clássicos de nosso mobiliário histórico, madeira de jacarandá e palhinha trançada nos assentos e encostos.
Estudar o Palácio Itamaraty é caminhar por espaços abertos e fechados, visitando os elementos culturais do Brasil. O mobiliário e a arquitetura com suas formas esbeltas e elegantes. A firmeza passada pelo uso dos materiais, jacarandá, couro, concreto aparente e ocre. As obras de arte, abstratas ou figurativas. Assim, estudar o Palácio Itamaraty é estar diante da materialidade produzida no Brasil.